Livro do Apocalipse, capítulo de número 20, e o versículo de número 11 a seguir. Somente o versículo 11 nós vamos estar lendo por enquanto. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Aqui os títulos da Bíblia de Estudo Day, que diz: a segunda ressurreição e o juízo final, os ímpios são mortos e os anjos caídos são julgados, todos os anjos iníquos e demônios e homens são lançados no lago de fogo para sempre. Versículo 11: e viu um grande touro branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Na outra tradução, título: Juízo de Deus. E viu um grande touro branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então nós podemos observar, aleluia, nesses versículos, já a ação de Deus, na última ação, podemos dizer assim, a última ação de Deus para com os ímpios e os demônios e os anjos rebeldes, que é o juízo do touro branco, né? É a sentença final, é o veredito final de Deus sobre todos aqueles que não foram salvos, né? Não receberam a salvação, nem tem seu nome escrito no livro da vida. Os cristãos serão julgados também, mas nós acreditamos que eles serão julgados não um julgamento de condenação. Os cristãos salvos, é claro, né? Os falsos cristãos também estarão aqui nesse juízo, né? Porque não são salvos, mas os salvos serão julgados também por Cristo, pois o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, em Coríntios, que todos nós, ele se incluiu também, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Aleluia. Ou seja, as nossas obras serão julgadas pelo Senhor Jesus Cristo. E cada um vai receber, cada cristão, cada salvo, vai receber o seu galardão, né, segundo o que fez, as suas obras. Né? Não somente as obras que fez, mas o motivo pelos qual ele as fez. Né? Não será julgado somente a quantidade, mas sim a qualidade, sim a motivação. A questão não é meu servo, no dia do tribunal de Cristo, os cristãos salvos vão receber, meu servo vai receber este galardão porque ele louvou 1000 louvores. Não, mas sim o motivo porque ele louvou 1000 louvores. Ele louvou porque o seu coração, o coração de adorador, ele cantou para se aparecer, ele cantou para ganhar dinheiro, assim também serve para pregador, né? Então, ele ajudou o pastor, ele deu um copo de água ao profeta para receber algo em troca, ou deu por amor, né? Então terá essa diferenciação, porque a Bíblia diz que o Senhor vai julgar o segredo do coração dos homens. Então, neste juízo, que é o juízo do tribunal de Cristo, seremos galardoados por Deus, né? Receberemos o galardão, a recompensa das nossas obras. Nós vemos isso lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, o terceiro capítulo de 1 Coríntios, versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira fene palha,
Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, maiúsculo é o dia do Senhor, a demonstrará, porque esta está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então aqui não tem nada a ver com purgatório, muitos interpretam isso também como purgatório, mas aqui está dizendo do julgamento das obras do cristão, aos quais ele fez fundamentado em Cristo, né? Para Cristo. Ouro, prata, pedras preciosas se refere a obras que foram feitas para Deus, que foram agradáveis a Deus. Agora, madeira, ferro e palha representam obras que passarão pelos olhos de Deus como fogo consumidor e serão queimadas porque foram obras feitas em nome de Cristo, feitas sobre o fundamento que é Cristo, mas com motivações e atitudes erradas, né? Não convergentes com a Bíblia, nem com o caráter de Deus, nem de Cristo. Mas esse não vai perder a salvação, mas ele será salvo, como todavia pelo fogo, né? Mas não receberá o galardão completo. Cada um vai receber, porque aqueles que fizeram muito para Deus nessa vida receberão muito do Senhor. E aqueles que fizeram pouco receberão pouco, porque a salvação não é pelas obras, mas é pela graça, né? Mas Deus nos salvou para as boas obras, diz a Bíblia, né? Lá em Efésios. Então, essas boas obras, essas obras que o cristão salvo faz, ele será julgado, né? Então, isso é muito interessante. O dia diz respeito à época do julgamento que Cristo irá fazer, revelada pelo fogo, o fogo do julgamento discernente de Deus. A passagem de 2 Coríntios 5,10 indica que a madeira, feno e a palha são coisas sem valor, que não suportam a prova do fogo do julgamento de Cristo. O que alguém edifica? Isso, em primeiro lugar, é uma referência aos evangelistas e pastores. Então, todos os cristãos chamados para edificar a igreja por meio do ministério fiel, ouro, prata, pedras preciosas, esses materiais de boa qualidade representam o serviço espiritual dedicado para edificar a igreja. Madeira, ferro e palha, materiais inferiores que indicam atividades superficiais, sem valor eterno. Não diz respeito a atividades que são más. Então não são atividades más, mas são atividades superficiais. Atividades de pouco valor no âmbito espiritual. Por isso que serão queimadas diante do tribunal de Cristo, do juízo do Senhor sobre a sua igreja, sobre o seu povo, pois a própria Bíblia diz que o juízo começará na casa, né? Com a casa de Deus, depois irá para o mundo, né? Então o Senhor julgará o seu povo. E existe um outro julgamento também, antes de eu entrar no juízo do touro branco, que pelos teólogos, nós estudando a palavra de Deus, nós entendemos também que no milênio haverá o julgamento das nações, né? Ao começar o milênio, os 1000 anos de reino de Cristo na terra, haverá também um julgamento daqueles que sobreviverem também. Só que já é uma outra história, segundo os teólogos. E há uma interpretação do Apocalipse, um povo que interpreta o juízo do touro branco como se todos nós estaremos lá, até mesmo os cristãos salvos. Todos estarão neste julgamento, né? Todos. Então, aí vai da visão, da interpretação de cada um. O importante é nós termos a ciência que todos serão julgados por Deus, até os salvos serão julgados. Só que a nossa divergência é que nós acreditamos que o nosso julgamento não será para condenação, e sim para galardão, né? Enquanto muitos outros teólogos, estudiosos da Bíblia acreditam que será um julgamento que também estará inserido a salvação eterna da alma. Mas se nós lermos aqui o livro de Apocalipse, está claro que o julgamento de Deus será depois do milênio. Então não tem como a igreja reinar com Cristo 1000 anos
para depois ser julgado e ir para o inferno. Então não tem lógica isso, né? Ela já vai estar salva. Aquele que a salvou é poderoso. E essa salvação não é uma salvação temporal, é uma salvação eterna. Então eu acredito que a igreja não vai participar deste juízo de Deus. Quando eu falo igreja, eu falo os salvos também do Antigo Testamento. Todos aqueles que são salvos não irão participar deste juízo de Deus, mas sim aqueles que estiverem já no inferno. Vamos ler então. Vi, versículo 11 novamente. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Um grande trono branco. Já tivemos ocasião de frisar em notas expositivas nos capítulos 2, 13 e 20 deste livro, a palavra trono ou tronos. Ela no grego é tronos, é usada no Novo Testamento como sentido de trono real, ou como sentido de tribunal judicial. Também há alusão aos tronos de elevados poderes angelicais, ou governantes humanos. Colossenses 1,16. O trono do presente texto é grande, é de vastíssimas dimensões, enchendo o campo inteiro da nossa visão. Expulsa da vista todos os outros elementos. Ameaça, deixa a mente atônita. Trata-se de um infinito julgamento, diante da qual está o que é finito, o pobre humano morto. O trono é branco, resplandece de pureza e santidade, e o que exige justiça, castigo, julgamento, purificação, retribuição. Tudo isso descreve uma cena fora da história humana. É o juízo final, é o julgamento de Deus. E vi um grande trono branco, trono ao qual Deus está sentado, desde antes da fundação do mundo, né? O trono do Senhor, um trono branco, fala de justiça, fala da santidade, da pureza de Deus, fala da grandeza, da santidade, da diferença entre o infinito e do finito, né? Daquele que é eterno para nós seres humanos. Então mostra a grandeza da majestade do Deus Altíssimo, do Deus grande, do Deus Todo-Poderoso, a grandeza da sua santidade. Se o adultério hoje não representa nada para o homem, o homicídio, o suicídio, a pedofilia, o homossexualismo, a avareza, a idolatria, naquele trono, quando o homem vê aquele grande trono branco, a sua visão vai mudar, né? Porque diante daquela santidade, daquela presença terrível, daquele ser sentado no trono branco, que é o Deus justo, é o Deus santo, é o Deus maravilhoso, então será manifesto toda a impiedade, a maldade, a malignidade do coração do homem. Aleluia! Além de ter esse trono, Graças a Deus, aqueles que estarão lá para ser julgados terão suas consciências também, muito melhores do que dessa terra, né? Terão as consciências, as memórias mais vivas do que nunca, e se lembrarão de todos os seus atos e pecados e pensamentos que fizeram nessa terra de errado. Então será algo terrível, será algo tenebroso, né? O dia do julgamento de Deus. Quando Satanás fora do cenário, é chegada a hora do julgamento final. O grande trono que João vê é branco, indicando sua pureza, santidade e glória. O que se acha sentado sobre o trono é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O próprio Jesus já o declara: o Pai ninguém o julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Jesus aceita-se como o supremo juiz. A glória do trono branco é intensa. O universo físico não pode suster-se diante do fogo do julgamento. A terra atual, contaminada pela transgressão de Adão,
foge da presença daquele que se encontra no trono. A declaração não se achou lugar para eles e indica que os componentes do universo material deixarão de existir. Será preparação para o novo céu e a nova terra de Apocalipse 21. Muitos comentaristas relacionam esta descrição com os seguintes textos bíblicos: Salmo 102, verso 25 ao 26, Isaías 51, verso 6, 2 Pedro capítulo 3, verso 10 ao 13, que eu citei aqui ontem, né? Que os elementos serão fundidos, queimados no fogo desse planeta. Isaías 34, 4, Mateus 24, versículo 35, passarão os céus e as terras, mas as minhas palavras não passarão. É o que Jesus Cristo disse. Marcos 13, 31, Lucas 16, verso 17 e Lucas 21, verso 33. Então, são algumas referências da Bíblia sobre os novos céus e a nova terra e a destruição deste planeta. Então, aquele que está sentado no trono é tão santo, tão maravilhoso, tão glorioso, que a terra e o mar, tudo fugirá. A terra e o céu não se achou lugar para eles, ou seja, irão se esvair, irão deixar de existir as coisas materiais, as coisas terrenas. Fugirão diante da presença daquele que está sentado no trono. A questão do pecado não foi resolvida nesta vida, por meio do sacrifício de Cristo. Resultará em sofrimento e castigo eterno no lago de fogo. Os efeitos do pecado também são eliminados. Por esta razão serão destruídos a terra, os planetas, o sol e a lua, e todas as galáxias e estrelas. Até os céus serão destruídos. É verdade que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma. Há a comparação profética do ato de se mudar de roupa. Assim Deus agirá em relação ao universo. Tirará o velho para estabelecer o novo. Não é que deixará de existir terra, estrelas, mas sim haverá uma renovação do universo. Haverá uma transformação. O velho será tirado para ser criado um novo. Aleluia. Um novo céu, uma nova terra. Então, é mais ou menos isso que o autor quis dizer aqui. Então, a questão do pecado não foi resolvida ainda, nesta vida, né? Quantos que morreram no pecado, quantos que cometeram crimes que ninguém nunca descobriu, nem a justiça do homem. Então, quantos pecados que precisam de julgamento ainda e serão julgados pelo Senhor dos Exércitos, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, e para o cristão? Por isso que o cristão não fará parte deste julgamento, porque os pecados do cristão que se arrependeu e creu em Jesus já foram julgados na cruz. Deus já derramou o julgamento do nosso pecado na cruz em Jesus. O castigo, esse castigo não está falando de apanhar do chicote, castigo eterno, inferno. O castigo que nos traz a paz com Deus, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Deus sarou nosso coração, sarou a nossa alma, sarou a nossa terra, para que possamos entrar nos céus, entrar na presença de Deus. Então, nós já fomos julgados e justificados por Cristo Jesus. Ou seja, fomos achados justos aos olhos de Deus. Lembra dos estudos de Romanos? A palavra justificado, nós lemos lá na vida de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A palavra imputado nós estudamos, eu estou lembrando aqui agora, olha que interessante, que Deus colocou na nossa conta a sua justiça. Então, Deus imputou a justiça de Cristo em nossa conta, em nossa vida, nos salvou. Além de Ele nos purificar, perdoar, Ele ainda nos faz justos. Meu Deus. E nos santifica, e depois nos glorificará, juntamente com Ele nos céus, onde nós estaremos glorificados. Por enquanto somos justificados, santificados, e um dia a igreja será glorificada com Cristo. Então a igreja salva, a noiva de Cristo salva. Quando eu falo igreja, eu não falo denominações.
Não falo todo mundo que senta no banco, que prega, que expulsa demônio. Isso não é igreja. Isso não é sinal, como posso dizer assim, um sinal de certeza de salvação. Porque muitos farão maravilhas e não são salvos, diz a Bíblia. A igreja é aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que Deus comprou, que Deus escolheu dessa terra para ser propriedade dele. Exclusiva, particular e peculiar. Esta é a igreja dele. E esta igreja dele está espalhada por todo o planeta, né? Nas denominações que existem, né? Ou que vão existir ainda, ou que já existiram. Então, esta é a igreja de Cristo Jesus. E ela já está salva, porque seu noivo a salvou. Jesus a salvou e comprou ela. Não foi com prata nem com pedras, mas comprou ela com seu sangue. Então nos comprou, nos selou, né? Por isso que a palavra de Deus diz que nos deu o selo do Espírito Santo, o penhor da salvação. São tudo palavras que se referem à compra, né? A adquirir uma propriedade, a resgatar alguma coisa com um preço, né? Nós estávamos vendidos pelo pecado, nosso terreno estava nas mãos da condenação, nas mãos do diabo, nas mãos do inferno, mas ele nos comprou, nos redimiu para a vida eterna, para a salvação. Nos deu o penhor da sua salvação, né? A garantia que é o seu Espírito Santo, né? O selo da promessa. Então, o pecado será julgado, mas daqueles que ouviram o Evangelho, não creram, não se arrependeram, aqueles que foram ímpios e despreferiram o pecado, preferiram a maldade, preferiram todas as obras que o Senhor não se agrada. Vamos ler agora o versículo de número 12 e de número 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu também o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além, que é o inferno, né, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Agora eu vou ler a outra tradução, né, para nós vermos as palavras, né? Versículo 12 e 13. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras, e deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então aqui nós vemos que o juízo de Deus no trono branco, ele começa. E todos, diz a Bíblia, os mortos, os grandes e os pequenos. O que isso significa? Os grandes e os pequenos. O filho se assentará juntamente com o pai em seu trono para julgar. Mas o pai é quem figura majestaticamente em todas as seguintes referências. E por meio de Jesus todos ali serão julgados. Duas classes de seres ali serão julgados: os grandes, os anjos caídos, e os pequenos, os homens, em sentido geral. Então essa é uma interpretação deste teólogo, né, desse escritor. Os grandes ele interpreta como os anjos caídos, né? Aqueles que estão presos, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas, versículo 6. São os demônios, os anjos, os grandes, né? E os pequenos, significando os homens no sentido geral. Os homens, a humanidade. Todos ali postos em pé, diante do trono,
fica em subentendida na expressiva segunda ressurreição, isto é, a dos incrédulos. Ou seja, então aqui já houve a segunda ressurreição. A primeira ressurreição que nós estudamos ontem é a ressurreição das primícias de Cristo, né? Da igreja de Cristo, no arrebatamento, naquele grupo que ressuscitou já quando Cristo ressuscitou, foram vistos em Jerusalém, e o grupo da grande tribulação de salvos. E agora, essa é chamada a primeira ressurreição, ou seja, aqueles que participarão do milênio, né? Agora, a segunda ressurreição é todos os ímpios, todos aqueles que Daniel vai profetizar vão ressuscitar para o horror eterno, né? Para a condenação. Então, haverá a ressurreição de todos, né? Os mortos, para serem julgados. Os que estiverem no mar, no inferno, a morte, o inferno, o mar vai devolver seus mortos, né? Vai devolver para o juízo. Os mortos foram julgados. Entre os muitos julgamentos ou juízos mencionados na Bíblia, 7 têm significação especial, como é descrito por Scottfield. O julgamento dos pecados do crente na cruz de Cristo. João capítulo 13, verso 31. É o que eu disse já. Ele foi aí justificado porque Cristo, havendo levado seus pecados sobre a cruz, foi feito por Deus justiça. Aleluia. O crente julgando-se a si mesmo, para não ser julgado com o mundo. 1 Coríntios 11, 31. O julgamento também, que existe na Bíblia, né? Nós nos julgando a nós mesmos, nos examinando nossa vida, para não ser condenado comum. Terceiro é o julgamento das obras dos crentes diante do tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento. Romanos capítulo 14, versículo 10. 1 Coríntios 3 já lemos, versículo 12. 2 Coríntios 5, 10, que diz a mesma coisa de Romanos capítulo 14, 10. Que nós, todos nós, vamos comparecer diante desse tribunal de Cristo. O julgamento das nações vivas na vinda de Cristo com poder e grande glória. Mateus 25, verso 32, fala sobre isso, né? O julgamento de Israel na volta de Cristo. Ezequiel capítulo 20, verso 33, Mateus 19, verso 28. Então Cristo julgará seu povo também, Israel. O julgamento descrito por Paulo em 2 Timóteo 4:1, que se dará na sua segunda vinda e no seu reino, a qual ele vai julgar os ímpios. E o julgamento do grande trono branco, aqui mencionado nesta sessão. Então o teólogo aí, ele fez um estudo na Bíblia inteira sobre julgamento e e teve essa seguinte interpretação. Não vou dizer que é a correta ou que é a mais real, mas ele usou as bases aí na Bíblia. Então, nós não temos obrigação de acreditar ou não em tudo que ele falou aqui. Mas, na grande maioria aqui, eu concordo com tudo que ele disse. O juízo do trono branco, o tribunal de Cristo, o julgamento das nações, o julgamento do cristão, é que nós temos que nos julgar, como ensina a Bíblia, isso é claro, e também nosso pecado que foi julgado na cruz por Cristo, né? Então, são doutrinas maravilhosas aí para nós aprendermos, né, mais e mais da palavra de Deus. Com o juízo final, a remoção de todos os ímpios e com o próprio Satanás no lago de fogo. Parece que pulou aqui já. Diante do trono acham-se todos os mortos, os perdidos de todas as épocas da história, inclusive os outros mortos, que não haviam tomado parte na primeira ressurreição. Presentes ainda os que morreram durante o milênio, os mortos são compostos de grandes e pequenos, sem quaisquer distinções. Os servos de Deus do Antigo Testamento, a igreja, bem como os mártires da grande tribulação, não se encontram aqui incluídos, pois estão ao lado de Cristo. Eles estarão vivos para sempre com corpos novos e imortais. 1 Coríntios 15, 52, verso 54. Os ímpios também receberão algum tipo de corpo na segunda ressurreição, para o julgamento.
vergonha e desprezo eterno. Então eles vão ressuscitar também com o corpo, mas não com o corpo imortal, de glória, né? Será sim imortal porque não terá fim, né? O seu ranger deles. Mas será um corpo de vergonha e desprezo eterno, conforme Daniel capítulo 12, versículo 2, João capítulo 5, verso de número 29, que nós já lemos hoje também. Apesar de os ímpios já terem morrido, apresentam-se agora diante de Deus. É o julgamento entregue a Jesus. Os livros são abertos e os mortos julgados de acordo com o registro de suas obras. Quanto aos crentes, os seus pecados, tanto os conhecidos e confessados como os desconhecidos e não confessados, foram há muito lançados na profundeza dos mares do esquecimento. Mas não são assim com os transgressores. Até mesmo seus pecados secretos virão à tona. Lucas capítulo 8, versículo 17. Sua sentença, sem dúvida, é o lago de fogo. Então, nossos pensamentos, toda a mazela que nós cometemos, ou pensamos, ou imaginamos, não será revelado ao mundo, nem tampouco à igreja, porque já são perdoados. Se nós se arrependermos e se humilharmos diante de Deus, a Bíblia promete que Deus não vai se lembrar deles mais. Aleluia. Então o julgamento do tribunal de Cristo não vai julgar isso, vai julgar o que nós fizemos sobre o fundamento, né? Sobre o Evangelho, sobre Cristo. Mas não nossos pensamentos errados. Porque se fosse assim, todos nós iríamos estar no céu triste, né? Porque já pensou se lembrar de todo o nosso pecado lá? Que lógica tem essa se Deus já perdoou e se esqueceu, né? Então, isso é maravilhoso para os salvos, mas é terrível para os condenados, porque o pecado deles, o coração deles vai ser exposto para todo mundo ver no juízo do grande trono branco. Por isso que fala que é para vergonha e desprezo eterno o julgamento do trono branco. Então isso é terrível. E os livros? Outra coisa interessante é os livros, né? Não existe só um livro no céu, existem mais livros. Aqui eu não vou dar muito nomes a eles, mas podemos dizer o livro das obras, né? Existe no céu o livro das lágrimas, acredito eu que exista também, né? Mas esse não tem nada a ver com o juízo do touro branco, que é aqueles que choraram pelo Evangelho, pela obra do Senhor. O choro deles são convertidos em palavras, em frases. Mas o julgamento desse grande touro branco é um julgamento onde os livros serão abertos. Que livros são esses? Os livros onde são registrados, acredito eu, pelos anjos de Deus, todas as coisas que o homem faz nessa terra. É registrado lá, os ímpios, né? Então tem vezes que as pessoas pensam, não, eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo. Eu vou fazer esse pecado, ninguém está vendo, mas a Bíblia diz que Deus está vendo. E Ele está anotando e está registrando nos livros, né? Para quê? Para mostrar para o homem, para mostrar para os condenados que eles vão para o lugar que eles merecem, né? Porque eles praticaram o efeito. E esse juiz não tem advogado, né? Não vai ter ninguém para defendê-los. Por quê? Porque o único que podia defendê-los, eles não aceitaram. Então, ele vai estar julgando. Ele que era para ser o advogado, está sendo juiz agora. Porque a Bíblia diz que o pai vai confiar ao filho o julgamento. Aleluia. Então eu acredito, é uma tese minha, né? Estará ali o pai e o filho junto naquele trono, né? Só que o pai deixará o julgamento nas mãos do filho. Então imagina só, você que era para ser salvo pelo advogado, está sendo condenado porque não aceitou o advogado, né? Não se arrependeu, não viveu para a glória do advogado que é Jesus, né? Mas antes preferiu seguir seu coração, sua vontade, e agora está nas mãos dele, né? Do juiz que é Cristo, do juiz que é o Salvador, que é aquele que tem olhos como chama de fogo. Então será exatamente isso que vai ocorrer no juízo final. O Senhor vai estar julgando a todos, grandes e pequenos. A sentença já está dada, né? Lago de fogo. Alguns questionam a expressão, o livro da vida é aberto.
por não entendê-las devidamente. Mas é necessário que tal aconteça para comprovar que os nomes dos injustos realmente não se encontram ali. Outros especulam dizendo que os não salvos, durante o milênio, podem aparecer aqui para receber sua recompensa. Isto, porém, está em desacordo com a Bíblia. Então, alguns questionam, mas o livro da vida, por que o livro da vida vai ser aberto? Porque vai ter tanta gente ali que passou a vida inteira acreditando que era salvo e não era, que eles vão chegar no grande trono branco e vão questionar Deus. Mas, Senhor, um dia eu escutei um pregador pregando, e eu aceitei o Senhor, e ele na sua oração disse que o meu nome estaria no livro da vida. Quanta gente vai chegar diante do trono branco e vai dizer isso para Deus? E vai indagar isso. Por isso que ele será aberto. E ali vai mostrar que o nome deles jamais foram escritos ali. Jamais estiveram escritos no livro da vida, né? Pois quem tem o nome escrito no livro da vida está salvo. Amém. É salvo, né? Agora quem não tem o nome escrito no livro da vida já está condenado. Já está perdido. Então, quanta gente vai estar lá, né? O próprio Jesus disse, muitos vão chegar e vão dizer no grande trono branco, Senhor, em teu nome curei, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios. E eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. Então nós aprendemos aqui, por isso que ele é citado, o livro da vida aqui, né? Para mostrar e comprovar para os homens que eles nunca foram salvos. Embora eles afirmaram, eles disseram que Jesus Cristo era Senhor, mas nunca fizeram a vontade do Pai que está nos céus. Então isso aqui é muito forte, irmãos. Mostra para nós que vai ter muita gente no trono branco dizendo que era salvo, dizendo que era crente, que era cristão, que fazia parte da igreja, que tinha o nome escrito no livro da vida, quando na verdade nunca teve, né? Então, aqui nós vemos, irmãos, o quanto o nosso coração do homem, pode enganá-lo, né? Pode enganá-lo. Eles vão estar lá em pé, diante do trono de Deus, e ainda vão ficar com dúvidas, achando que Deus está julgando eles errado, né? Que é injusto o que Deus está fazendo com eles, né? Desconhecendo totalmente o Evangelho, o caráter e a justiça santa de Deus. Então por isso que nós temos que examinar as Escrituras, ler a palavra de Deus, como disse João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento, os frutos do Espírito, de um novo coração, de um novo homem, de uma nova mulher que nasceu de novo, que se converte todos os dias como uma criança, para tomar posse e entrar no reino dos céus. Aleluia, porque glória a Deus. O reino dos céus, nós podemos não entrar nele por pequenas coisas, não é por grandes coisas. É isso que muita gente se engana. Tem gente achando que vai para o inferno só quem adulterou, quem matou, quem roubou. Mas quem adulterou no coração? Quem odiou? Quem não perdoou alguém? Uma só pessoa. Mesmo que ela fez um monte de coisa contra você. Quem não amou os seus inimigos, né? Então, tem tudo isso que o Evangelho ensina. E Cristo ensinou. E se Ele ensinou, é porque é importante. É porque faz parte da salvação. Faz parte das palavras da vida eterna, né? Então, por isso que eu digo para os irmãos que muita gente vai chegar lá e vai ser aberto o livro da vida para ser mostrado para eles que nunca o nome deles esteve escrito naquele santo livro, né? No livro da vida, o livro dos salmos, né? O livro da vida eterna, o livro aonde está escrito o nome daqueles que são salvos: Abraão, Isaac, Jacó, Paulo e tantos outros, milhões e milhões, segundo a Bíblia, né? Milhares de milhares. Então seu nome não estará escrito aqui, né? Imagine que dura notícia vai ser para os grandes e pequenos, né, que serão julgados ali, grandes e pequenos, ou seja, ninguém vai escapar. Os grandes, os pequenos pecadores, os grandes, os homens famosos,
e aqueles que ninguém nunca ouviu falar o nome, todos estarão lá em pé para serem julgados diante do trono de Deus, né? Então nós observamos muito isso, né? Esse livro da vida me deixa muito espantado, porque é exatamente isso que nós fazemos, né? Eu não faço mais, né? Mas a igreja tem feito, a igreja evangélica, né? Ela tem convidado as pessoas para virem à frente, aceitar a Jesus, e de uma maneira, talvez por falta de conhecimento da Bíblia, né? De conhecimento do que é o Evangelho, do que é a salvação, os pregadores têm declarado que a pessoa está salva. Só porque ela aceitou Jesus, ela está salva. Sendo que, se você ler a Bíblia, ler como Jesus Cristo pregava, Paulo, os apóstolos, não era dessa forma. Não era somente aceitar a Jesus fazendo uma oração ou repetindo as palavras do pastor que está orando e repetindo. Porque isso é fácil fazer. É fácil. Por isso que Jesus diz lá em Mateus: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Ele está se referindo a esse grupo que não tem vergonha de aceitar a Jesus, de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele está dizendo para esse povo que não adianta só fazer isso, mas é necessário fazer a vontade do Pai. Não adianta, e depois ele vai mais além, vai falar de expulsar demônios, pregar, que é profetizar, e curar enfermos, fazer maravilhas. Também não adianta só fazer essas obras, porque isso é dom de Deus, é dom da graça, e pela fé os milagres podem acontecer. Amém. Então, isso também não é suficiente, Jesus está dizendo. O que é então que o Evangelho manda? Nós fazemos a vontade de Deus, o Pai. A vontade de Deus, o Pai. Qual é? É simples, eu só vou resumir aqui para os irmãos em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Então, esses são os 2 grandes mandamentos. Por isso, aquele que aceitou a Cristo e foi salvo de verdade, se arrependeu dos seus pecados, ele vai cumprir essas palavras. Ele vai cumprir. O Espírito que está nele vai dar temor e temor a ele. Vai derramar amor no coração dele. Vai transformar aquele coração que é egoísta, avarento, que ama só a si mesmo, ama o mundo, e vai transformar num amante de Deus, né? Vai amar a Deus, vai amar o próximo, até mesmo os inimigos, né? Foi assim que ele fez com Paulo, foi assim que ele fez com Estevão, foi assim que ele fez com todos os salvos verdadeiramente salvos, né? Verdadeiramente convertidos pela sua graça. Ele vai transformar a vida do ser humano. Aleluia. Então não basta somente acreditar ou fazer uma oração e achar que isso é suficiente para te dar certeza da salvação. Não é. A certeza da salvação é dada pelo Espírito Santo de Deus, não pelo nosso coração. É pela palavra do Senhor Jesus, né? O apóstolo Paulo nos dá um conselho sobre isso. Lá em 2 Coríntios ele escreve assim: examine-se, pois, o homem, se ele está na fé de Jesus Cristo. Eu vou até ler, só para os irmãos verem, em 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados? Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, que devemos nos examinar, nos provar, nos testar a nós mesmos se realmente estamos andando na fé, ou seja, andando nas pisadas de Jesus, negando a nós mesmos, tomando nossa cruz e seguindo-no. Então, não é somente fazer uma oração, mas é examinar isso na sua vida todos os dias. E a Bíblia diz: todos os dias tomar a sua cruz e se arrepender. Arrependimento não é só em um dia também. Tem essa também, que muita gente não entende. Se você ler o Evangelho, você vai aprender que o arrependimento, a humilhação, a confissão de pecados para o cristão é uma prática diária, né? Não é uma prática única. Não é uma única vez na minha vida, eu vou vir aqui, vou aceitar Jesus e acabou. Não.
todos os dias eu vou aceitar Jesus na minha vida e vou rejeitar a minha vontade, para aceitar a vontade dele, para aceitar o senhorio dele sobre a minha carne, para ele governar minha carne, governar meu pensamento e a minha vontade. Todo dia eu vou me arrepender, eu vou procurar mudar de comportamento e produzir frutos dignos para Deus. Então, a obra da salvação é uma obra contínua. O Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia. Então é todo dia. Ou a gente peca só uma vez em toda a nossa vida? Todos os dias pecamos, todos os dias erramos. Então todos os dias o Senhor está trabalhando em nós para nos salvar do pecado e nos convencer da sua justiça e do juízo que virá sobre toda a humanidade. Então só o Espírito Santo, né? Porque humanamente falando, o homem não acredita nessas coisas. Se você sair por aí e pegar esse texto de Apocalipse do juízo do touro branco, a maioria não acredita nisso. Não acredita na vinda de Jesus, assim como já não acreditaram no passado também, quando Noé estava na terra, quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, até quando o próprio Jesus desceu na terra na primeira vinda, ninguém quase acreditou. Então o homem continua no mesmo caminho, na mesma rebelião. A palavra já está declarando antecipadamente, já está que haverá um juízo. Mesmo assim o homem não teme, não examina. Então nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo, como diz o profeta Isaías, porque chegará um tempo, e esse tempo é este do juízo, em que muitos já vão buscar misericórdia, né? Mas não vão achar mais. Vão buscar salvação, mas não vão achar mais. Tanto que eles vão ver o livro da vida, né? Ou seja, vão ter um arrependimento falso, né? Não arrependimento verdadeiro, né? É como se você ler a parábola do rico e do Lázaro, o rico não orou a vida inteira dele. Pode ler lá. Ele não orou, só se preocupou com riqueza. Depois os dois morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão. O rico foi para o Hades, para o inferno. Aonde ele foi querer orar? Lá no inferno. Ele foi orar. E ainda é egoísta, orando só pela sua família. Queria que Deus enviasse ele lá ou alguém para falar com a família dele, para salvar a família dele. Sabe o que o Senhor disse a ele, o Abraão, no caso, né, o pai Abraão? Olha, lá na terra, ele já tem os profetas e a lei. Se eles não ouvirem o que está escrito no livro dos profetas e da lei, hoje para nós também é o Novo Testamento, né, a Bíblia no sentido geral, completo, se eles não ouvirem, não vão acreditar, ainda que o morto volte à vida. É isso que o pai Abraão vai dizer para ele, o pai da fé, porque foi um homem que acreditou em Deus sem ver, que seguiu a Deus sem ver com os olhos, ouviu a voz e acreditou e creu. E a Bíblia diz que foi imputado por justiça. Então nós estamos lendo o texto aqui, e bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem, que creem, né, que guardam as palavras deste livro. Para tornar bem enfático que nenhum ímpio escapará do julgamento final, aparece a expressão: o mar entregou os mortos que nele havia. Embora nem todos os corpos hajam sido preservados, Deus fará com que todos os ímpios tenham uma ressurreição corpórea, apareçam diante do trono branco para receber sua sentença. Atualmente os espíritos dos ímpios que morreram acham-se no inferno. Nenhum deles permanece no lugar onde morreram ou foram enterrados, no mar ou fora do mar. Como a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, torna-se claro que todos os ímpios mortos em todas as épocas serão trazidos perante o trono branco para julgamento. Novamente enfatizado que todos serão julgados individualmente pelas suas obras, de acordo com o princípio do Evangelho. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2,16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então nesse dia, o juízo do touro branco, segredo do coração dos homens, será julgado, será exposto. Por isso que Daniel fala que é uma ressurreição de vergonha e desprezo eterno. Imagina a vergonha e desprezo eterno
de ter seus pensamentos, seus corações revelados para todo mundo. Agora o cristão, por isso que é bom ser cristão, por isso que é bom servir a Deus, é bom se arrepender, é bom. O lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés de Jesus Cristo. Por isso que é bom estar aos pés de Jesus Cristo, chorando como aquela mulher pecadora, implorando sua misericórdia, seu perdão e tendo o trabalhar do Espírito Santo sobre a vida. Por que é bom isso? Porque dos nossos pecados não serão expostos para o mundo inteiro, nem para outras pessoas. Aqueles que se arrependeram, a Bíblia diz, não é eu que digo, que Deus se esquece dos seus pecados, não se lembrará mais deles e vai lançá-los num profundo mar de esquecimento. Aleluia. O único julgamento que os salvos irão receber é para receber o galardão, segundo o que eles fizeram para Cristo nessa terra. As intenções, as motivações, mas jamais um filho dele será envergonhado. Jamais. Pois quem confia no Senhor, diz a Bíblia, não eu, não será envergonhado nem confundido, nem humilhado, mas exaltado. Por quê? Porque ele se humilhou nessa terra para Deus. Então Deus vai o exaltar. Ele confessou Cristo nessa terra, então Jesus Cristo vai confessar ele diante do Pai e dos santos anjos. Então isso é maravilhoso. Mas quanto aos miseráveis que estarão aqui neste julgamento, infelizmente, entre aspas, né, porque está lá porque merece, né, que nós não estejamos lá, né, busquemos ao Senhor. Mas esses infelizes que estarão ali terão toda a sua vida revelada para todo o mundo inteiro. É isso que a Bíblia está dizendo e enfatizando aqui. Os livros vão ser abertos e tudo vai ser revelado. Todos os segredos serão revelados do coração do homem. Então é melhor nós se arrependermos, sermos perdoados e salvos, do que sermos condenados, como ensina a palavra de Deus. Levando em consideração seus motivos, haverá diferença na sentença e na punição, mas não na duração da pena. O fogo que arderá no lago de fogo é por natureza inextinguível. Haverá diferença de sentença e de punição no lago de fogo e enxofre. Lucas capítulo 12, verso 47 ao 48 fala sobre isso. Só que a duração da pena é eterna. O castigo será eterno, não terá fim. Embora haverá graus diferentes de punição no lago que arde com fogo e enxofre. Versículo de número 14 e 15. Versículo 14 e 15 são os últimos versículos. 14 e 15. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Na outra tradução, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A morte e o inferno. Então notemos que o último inimigo de Cristo, de Deus, não é nem o diabo, né? É a morte. A morte também será destruída, será lançada sobre a segunda morte. Por quê? Porque depois disso, nós vamos entrar no capítulo 21, já não haverá mais a morte. A morte não vai existir mais nos céus, no novo céu e nova terra. Por quê? Porque não haverá pecado mais. E a morte só existe porque existe o pecado. Quando o pecado for destruído, consequentemente a morte será também destruída, ela será lançada. Outra coisa importante é sobre o inferno. Tem pessoas que dizem que ninguém está no inferno. As pessoas morrem e ficam aqui, né? Não. Pode falar, não. Tem uma mulher que mora lá, que é de casa, diz que não existe inferno. Fala que o inferno é aqui na terra, né? Então, é interessante que alguns falam que o inferno é aqui na terra, e os testemunhas de Jeová dizem que o céu vai ser aqui na terra também, né? Mas não está muito fácil
Oi? A realidade não é, né? Mas não está muito fora, porque já estamos aqui, estão pegando do inferno, sabe? Aham. O inferno, na verdade, é no sentido Eles já estão de vida difícil, né, que a pessoa Eles diz, já né? estão vivendo. Só fala que o inferno está na terra, mas se a gente for pensar e refletir, essa vida ainda, por mais ruim que seja, Não é que o inferno, né? Aham. Mas eles Não, já estão entendi. vivendo isso, aham, né? por mais que seja duro viver aqui, haja pecado nessa terra, jamais pode ser comparado ao inferno bíblico, né? Porque é algo muito pior, né? Já viu o calor que estava no começo do ano? Era ruim, né? Imagina o calor do fogo eterno, do fogo do enxofre. Lá não haverá paz. Aqui a gente tem momentos de paz ainda, né? Lá não vai ter comida nem água. Aqui nós temos comida e água. Então, o ser humano, por causa das aflições que ele passa nesse mundo, das dificuldades, a gente acha que o inferno é aqui, mas não é. Assim também como os testemunhos de Jeová, até é bom a irmã falar sobre esse assunto, os testemunhos de Jeová ensinam que o céu vai ser nessa terra também. Então, são dois ensinamentos fora da Escritura, né? Aqui na terra será o reino de 1000 anos, que eles confundem. Eles até usam a Bíblia, mas eles confundem, dizendo que eles acham que o reino de 1000 anos de Cristo é o céu, mas não é o céu. O céu vai ser depois ainda, né? A nova Jerusalém. Assim também como o inferno. Escuta aqui, ó. Não quer dizer que esse 1000 anos que vai viver aqui, depois desses 1000 anos que eles vão para cima? Oi? No céu. Quem? O povo que vai Desses viver 1000 com anos. Cristo aqui, não vai viver 1000 anos com Cristo? Vai. Não, vai ser os salvos, né? Que já ressuscitaram. Aí Depois vão para o céu. isso aí, que ele... Reino de 1000 anos. Então o que eu acho interessante sobre esse juízo do grande trono branco do inferno, como a irmã disse, tem crentes, tem pessoas que dizem que ninguém está no inferno ainda, né? A igreja, acho que é a igreja adventista do sétimo dia, ela fala que quando o homem morre, ele dorme. Vocês vão já ouvir essa expressão, dormir, né? Fala que ele fica ali esperando o dia da ressurreição, né, do juízo final. Só que, biblicamente falando, eu já citei aqui a história do rico e do Lázaro que Cristo contou, né? Deu até nome, né, para explicar que aquilo era uma história real e verídica. Nos mostra que a realidade é outra. A partir do momento da nossa morte, nosso estado eterno já vai ser decidido, né? Vai ser decidido. O juízo do trono branco aqui não é para ver se vai ter alguém salvo, não. É para dar só o veredito final daqueles que já estão no inferno condenados, né? Para lançá-los no lago de fogo e enxofre, junto já com o anticristo, com o falso profeta e com Satanás que está lá, né? Os primeiros a inaugurar. Então, o inferno vai ficar vazio. Por isso que ele vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Ele já não vai ter mais utilidade nenhuma para Deus. Então Deus vai lançar ele dentro do lago de fogo e enxofre. Vamos ver aqui. Com o juízo final, a remoção de todos os ímpios e com o próprio Satanás no lago de fogo, não haverá mais pecado e morte. Consequentemente, a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Este lugar será completamente separado dos novos céus e da nova terra. Desta maneira, a morte física, como salário do pecado, Romanos 6, versículo 23, será o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15, verso 26, fala que o último inimigo a ser vencido, eu não vou nem ler, é a morte. Cristo já é vitorioso sobre a morte. Na Nova Jerusalém, a sombra da morte não mais nos ameaçará, e a sua tristeza será substituída pelo gozo daquela cidade, onde a glória de Deus é permanente. Com a morte na Bíblia significa separação. A segunda morte é a separação final de Deus e de tudo que Ele tem preparado para os que o amam e o servem. Em última análise, há somente dois destinos: morte eterna ou vida eterna. Os que não se acham escritos no livro da vida não herdarão a vida eterna, mas terminarão no lago de fogo. Não é de se admirar ter Jesus mandado os seus discípulos se regozijarem, porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Lucas 19, 20. Só vou relembrar os irmãos. Os discípulos expulsaram demônios, chegaram para Jesus com alegria, dizendo: Mestre, até os espíritos se sujeitam a nós pelo teu nome. Então ele vai dizer: olha, eu vi Satanás caindo como um raio do céu.
mas não alegrai-vos porque os demônios se sujeitam a vocês por causa do meu nome. Alegrai-vos porque o vosso nome está rolado, está escrito nos céus, no livro da vida, no livro de Deus. Aonde, como dizem os pregadores... Oi? A palavra de Deus ela fala assim, que mesmo essas pessoas que desobedecem, diz a palavra que o Senhor jamais tirará o nome do livro da vida, né? As pessoas que ele põe no livro da vida. Então, se depois que ele aceita Jesus, que ele se converte, ele fica bastante tempo, de repente ele se desvia, é apagado o nome do livro da vida? Não é. Seria apagado? Então, agora, quando for... Eu vou usar a resposta que Deus deu para Moisés. Para e você. agora, quando for no juízo final, se ele for achado o nome dele no livro da vida? Vou dizer para a irmã, já a resposta que Deus deu para Moisés. Deus falou para Moisés que ia acabar com Israel. Né? Disse que porque Israel era idólatra, murmurava, Moisés intercedeu e disse: Senhor, então se o Senhor for fazer isso, risca meu nome do teu livro. Já leu essa passagem? Do livro da vida. Né? Risca. Deus disse assim para Moisés: Moisés, eu só vou riscar do meu livro quem pecar contra mim. Então, uma vez o nome riscado, se não houver arrependimento depois, em vida, o inferno não vai salvar ninguém, não vai fazer ninguém. Então, quem estiver no inferno já vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. Não tem possibilidade. O que eu explico para a irmã é que não tem possibilidade nenhuma de um cristão desviado estar no inferno e depois for para o juízo do trono branco e for salvo. Não existe isso. Diz que quando essas pessoas que morrem, que morrem os crentes e os que não são crentes, eles não ficam no inferno, eles estão no Hades, separados, mas não estão esperando o julgamento. O Hades, na verdade, é o inferno. Depois do julgamento. É o lugar do tormento. Não, mas o Hades, o povo de Deus também estão no Hades. É o Oi? separado. Não, seio de Abraão, paraíso. Então eles estão tudo dormindo, esperando a hora do julgamento. Será que esses que estão dormindo, que são desobedientes, eles estão penando, então? Os que são desobedientes a Deus estão no tormento. No tormento. Então estão dormindo, então eles não estão. O sofrimento deles maior vai ser depois do julgamento. Vai ser o lago de fogo e enxofre. Por enquanto estão no inferno. Inferno, eu posso dizer para a irmã assim, gosto mais simples, como se fosse uma prisão temporária, né? Tanto do diabo, como dos anjos, como dos condenados. E depois, o estado final, o lago de fogo e enxofre. Assim também como o paraíso, seio de Abraão. A Bíblia chama de paraíso, seio de Abraão, lugar de gozo, né? Onde estão os salvos, aguardando a ressurreição, né? E os vivos que estiverem presentes aqui vão ser arrebatados na vinda de Cristo. Estão aguardando também a sua herança na Nova Jerusalém. Então, a diferenciação é somente essa. Da vida herdarão a vida eterna, mas terminarão o lago de fogo. Não é de se admirar ter Jesus mandado seus discípulos se regozijarem, porque seus nomes estavam escritos no livro da vida. Jesus usou a palavra Geena como um termo que indica o destino final dos ímpios. Geena é um termo geográfico oriundo do aramaico para referir-se ao vale de Inom, uma ravina estreita situada no sudoeste de Jerusalém. Aqui, durante o declínio no reino de Judá, os apóstatas queimavam seus filhos em sacrifício a Moloque, deus dos Amonitas. Como resultado do efeito profanador da idolatria, os judeus do Novo Testamento usavam o vale como aterro sanitário, onde o fogo ardia continuamente. Jesus usou a palavra para exemplificar o fogo do juízo final, que o Apocalipse chama de lago de fogo. Então, no sudoeste de Jerusalém existia ali um lugar onde os reis que foram idólatras, né? Se a gente ler a história do livro de Primeiras Reis, Segunda Reis, nós vamos ver que ali houve vários reis malignos e eles ofereciam seus filhos para sacrificar deuses, queimavam eles ali. Então, os judeus, com a sua tradição, conhecendo a palavra de Deus, eles acreditavam que aquele lugar era um lugar imundo, contaminado. Então já deixaram aquele lugar, na época de Cristo, reservado para jogar lixo, né, e ser queimado o lixo ali. Então Jesus usa essa palavra, Geena, né, que era um lugar chamado ali naquela época, para descrever o fogo do juízo final, né, o fogo do inferno, o fogo do lago de fogo e enxofre. Outra coisa interessante sobre fogo e enxofre, eu não sou nenhum químico, né, não entendo muito sobre isso, mas diz que o enxofre, ele aumenta potencialmente
muito mais o calor do fogo, né? A química do fogo, né? O sofrimento e a força do fogo, o enxofre, né? Os seus gases também são gases com cheiro horríveis, né? Aleluia. Então isso mostra a severidade do juízo de Deus, hein? Não é o primeiro julgamento, lago de fogo e enxofre. Deus já destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, né? Os vulcões que a gente vê aqui no Brasil não tem quase, e os que tem estão dormentes, né? Mas no Havaí, no Japão e em outros países, de dentro daquelas montanhas sai fogo e enxofre. E é terrível, né? Destrói tudo que for na frente. Ele derrete, o fogo é tão quente que ele derrete tudo, né? Um fogo desse planeta, imagina o fogo do juízo final. Então, será algo terrível, algo tenebroso. A Bíblia é muito cuidadosa em informar-nos que o destino final dos perdidos é horrível. Vai além da imaginação. Envolverá tribulação, angústia, choro e ranger de dentes. É uma fornalha de fogo. Mateus 22, 13, Romanos 2, 9, Mateus 13, verso 42, que resulta em prejuízo e destruição eternas. O seu fogo é por natureza inextinguível. A fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Não terão descanso. É neste sentido que a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Então tem gente que diz, né, que acredita, né, Deus não estará no inferno. Quem que vai atormentar a alma dos perdidos é o diabo, né? É um pensamento errado. Porque só você pensar, Deus te deu a mente. Por que os demônios e Satanás têm medo também do inferno? Eu falo inferno, mas é o lago de fogo e enxofre, né? Por quê? Porque lá não é um lugar onde eles vão atormentar as almas ali. Eles serão atormentados também. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu já ouvi relatos de pessoas que dizem que foram arrebatados, que dizem, né? Se é verdade ou não, só Deus é que sabe. Mas eu acredito que não, porque elas falam que chegaram no inferno e viram os demônios atormentando as almas ali. Só que ali não é um lugar, não é um paraíso para os demônios do inferno. É um lugar onde eles são atormentados também. É só você ler a legião de Gadara. Eles não queriam voltar para o inferno. O que eles disseram para Jesus? Jesus, vieste nos atormentar antes da hora? Quem que vai atormentar eles no inferno? Jesus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Quem que vai atormentar as pessoas no lago de fogo e enxofre? É o próprio Deus, com a sua ira. Sua ira vai ser despejada ali eternamente, diz a Bíblia, né? É algo terrível. Por isso que o profeta, o escritor de Hebreus diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Quando ele vai punir e vai julgar. O próprio Deus e Cristo estarão ali para trazer sua ira, seu juízo sobre os condenados, sobre os demônios. Por isso que Satanás tem medo. Por isso que ele luta contra Deus, quer destruir as criaturas de Deus, porque ele sabe que pouco tempo ele tem. Vai chegar o momento dele também de ser atormentado eternamente no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia é muito clara a esse respeito, né? E tem muita gente que não quer acreditar nessas coisas, né? Porque acha, mas Deus é amor. Como que Deus vai ser capaz de atormentar as pessoas eternamente no inferno? Só que é o que a Bíblia ensina. É o que a palavra de Deus nos ensina. Deus é amor, mas Deus é santo. E antes de ser amor, Ele é santo, santo, santo. Ou seja, Ele, seu caráter e atributo, jamais vai aprovar o pecado. Jamais vai aprovar a maldade do coração do homem. Por isso que o julgamento será um julgamento eterno. Por isso que o diabo tem medo deste lugar. Muitos homens não têm, né? A maioria não tem. Mas o diabo tem. Não tem, porque não sabe dele. Porque não sabe, né? Ele sabe a realidade. Ele sabe. Então, isso é muito forte, irmãos. E Jesus foi o que mais falou. Pode ver que todas as referências que eu falei do inferno aqui, a maioria está no Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João. Por quê? Porque foi ele que mais falou sobre isso, né? Porque ele sabe. Ele que criou ali.
Ele criou o inferno. Não foi o diabo que criou o inferno. Ele que criou o lago de fogo e enxofre. É a ira dele que vai estar ali. É o fogo dele, é a ira dele que vai alimentar o fogo eternamente. Então, irmãos, é melhor nós estarmos debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e não servir a Deus porque temos medo do inferno, ou temos medo de Deus nos lançar lá, mas servimos a Deus primeiramente porque amamos a Deus, e não porque temos medo de ir para o inferno. Porque servir a Deus dessa maneira é um fardo, né? É um fardo pesado, né? Mas servir a Deus por amor a Deus, tomando o jugo de Jesus, é um fardo leve, né? É um fardo leve, é um jugo suave. O Novo Testamento incentiva-nos a viver com interesse pelos que estão vivendo no pecado e destinados ao eterno tormento no lago de fogo se não se arrependerem. Esta é a maior razão porque devemos levar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo até o fim do mundo. E Jesus morreu para que eles não pereçam, mas tenham a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aqui não está falando da morte física. Perecer aqui está falando da morte eterna, né? Do castigo e do sofrimento eterno. A palavra de Deus, irmãos. Então, nós cremos e acreditamos no Senhor. Viu, não é aquele, sabe aquele filme dos Deixaram para Trás, que fala sobre aqueles que ficou para trás e eles lutaram para alcançar a salvação ainda? Existe mesmo, eu não tenho prestado atenção na Bíblia, existe mesmo esse, depois do arrebatamento, daquela... Não, depois do arrebatamento é igual... existe, a gente... existe uma segunda chance para aqueles que ficam para trás? Até eu já falei, acho que a irmã não estava na... Porque esse estudo aqui no capítulo 20, nós fizemos em 3 partes. Segunda parte, a irmã estava. A primeira parte, nós falamos sobre isso, que Deus vai ressuscitar aqueles que viveram no milênio e foram fiéis a Cristo. Porque o anticristo ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar a marca da besta. Porque aquela parte que fala assim, que daqui, ó, de repente some e fica aqueles que já tem... É o arrebatamento, né? Vai ser o da grande tribulação. E esses que são deixados para trás, eles podem ser salvos, vai ser pelo sangue, né? Deles. Vai ser pelo sangue deles. Porque ou eles negam a Jesus e vivem, ou sejam fiéis, mas vão ser decapitados, vão ser mortos pelo anticristo e pelo sistema que vai perseguir. Essa não é a segunda morte que você está falando, não, né? Oi? Não é a segunda morte. Não é. Isso aí é aqueles que vão viver no período da tribulação, que é o período dos 7 anos. Né? Depois dos 7 anos volta Jesus para começar o milênio, e aqueles que morreram durante esses 7 anos em Cristo, né? Que não negaram a Cristo, vão estar junto com Cristo também. Bom, e a Bíblia diz que vai ser milhões ainda que vai ser salvo. Bilhões e milhões. Depois do arrebatamento ainda existe para aqueles que ficaram assim. Vai existir. E muitos vão crer. Porque é igual diz, tem crente que é igual Tomé, né? Então muitos vão. Só que vai ser mais difícil, né? Vai ser bem mais difícil que agora, né? Hoje somos salvos pela graça, né? Nessa época é claro que a graça de Deus vai estar na terra ainda, mas vão ter que dar a própria vida, né? Literalmente, né? A gente prega hoje que nós temos que negar a nossa vida para fazer a vontade de Deus. Eles terão que fazer literalmente, né? Eu achei que era só história. Eu estou perguntando porque eu estava achando que era história. Não, mas é bíblico mesmo. Muita gente vai ser salva nesse período. Então, enquanto nós temos a oportunidade, nós vamos pregar o Evangelho do Senhor, pregar a palavra de Deus, fazer como Noé fez, como os homens da Bíblia fizeram, né? Os profetas, Jeremias, pregaram a palavra, tempo, fora de tempo, e quer ouça ou quer deixe de ouvir, nossa obrigação é pregar as palavras de Deus e deixar o resultado nas mãos do Espírito Santo, nas mãos de Deus, para aqueles que vão se converter. Então, o céu ou o inferno são coisas que as pessoas
geralmente não gostam de ouvir, né? Inclusive até nas igrejas. Céu até gosta, mas inferno ninguém gosta de ouvir, né? Porque são palavras pesadas, difíceis, né? Mas é uma realidade ensinada na Bíblia, né? É algo que irá acontecer. É algo que irá. Eu sempre digo, irmãos, se Deus nos desse a oportunidade, né? Acho que nunca vai dar, né? Mas se nos arrebatasse, nos levasse até o inferno, levasse você lá para ser um repórter por um dia lá, para entrevistar as pessoas que estão lá, 90% vai acreditar, vai perguntar, você acreditaria que você viria passar toda a eternidade neste lugar? 90% dos que estão lá vão dizer, não, eu acreditava que eu ia para o céu, porque eu era uma pessoa boa. Então, essa é a crença das pessoas. Elas creem na sua bondade, nas suas obras, mas não na justiça do Evangelho, na justiça de Cristo. Então, essa é a condenação da maioria. Confiar no próprio orgulho e nas próprias justiças, que o profeta Isaías disse que a justiça do homem para Deus não passa de um trapo de imundícia. A única justiça que Deus aceita em nós é a justiça do seu Filho, a justiça de Cristo, né? Nós já fomos julgados. Sabia disso? Você já foi julgado? Eu já fui julgado por Deus. Todos os cristãos, quando se convertem, se arrependem, já são automaticamente julgados. Ou seja, o pecado deles foi julgado já na cruz de Cristo. Deus já julgou. Deus já puniu o seu Filho em nosso lugar. Por isso o profeta diz, o castigo, que castigo é esse? O inferno, lago de fogo e enxofre. O castigo que traz a paz com quem? A paz com Deus, que é a salvação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Pelas suas feridas e pisaduras, nós fomos curados, fomos sarados. Então, essa é a boa notícia do Evangelho. Mas o homem, no seu orgulho, não quer aceitar isso. Para você ver como tem homens que são orgulhosos. Eles não querem aceitar que eles vão para o céu por causa de Jesus. Eles querem ir para o céu sozinhos, sem Jesus, pelos seus méritos. Então por isso que 90% dos que vão estar no inferno vão falar isso para nós. Por quê? Porque eles acreditam que vão para o céu pelos próprios méritos, pelo próprio merecimento, pelos próprios atos que fizeram nessa terra em vida. E não por aquilo que o Evangelho nos ensina, que Cristo fez por eles na cruz. O cristão, só vou te mostrar a diferença. O cristão, ele faz boas obras, não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Deus o salvou, então ele ama a Deus e ama o próximo. Consequentemente, ele fará boas obras, obras de justiça. Agora, a maioria faz boas obras para ser salvo, como ensina o kardecismo, né? O espiritismo, fazer boas obras para ser salvo. Então, essa não é a verdade do Evangelho. E só para terminar o raciocínio, irmão, as religiões e o cristianismo, sabe qual que é a diferença? Todas as religiões do Evangelho de Cristo, sabe qual é a diferença? Todas as religiões ensinam que você é salvo pelos seus méritos. O cristianismo, o Evangelho, ensina que você é salvo pelos méritos de outro, que é Cristo. Essa é a única diferença. Pode falar, irmão. Eu acho assim que é verdade isso daí. Porque a gente sente aquele prazer, aquela coisa maravilhosa que a gente sente